Olá, caros alunos e alunas, vamos avançar no nosso curso apresentando os primeiros estudos que deram base à teoria eletromagnética clássica, iniciando pela síntese teórica que vinculou definitivamente a eletrodinâmica ao magnetismo. Iniciamos pela conceituação de campo magnético e força magnética. Até o início do século XIX, tínhamos três grandes campos de estudos relativos aos fenômenos elétricos e magnéticos. Primeiro, a eletricidade estática. Segundo, o galvanismo, desenvolvido a partir da pilha de volta. E terceiro, o magnetismo. Esses três campos foram unificados ao longo de um período de 50 anos durante o século XIX, tendo seu ápice na publicação das equações de Maxwell. O experimento crucial que desencadeou a unificação daqueles três campos de estudos foi o experimento de Western, que observou pela primeira vez que a passagem de uma corrente elétrica por um fio gerava um campo magnético rotacional defletindo a agulha de uma bússola. Quando da definição operacional do campo elétrico, usamos a força elétrica exercida sobre uma carga de prova imersa nesse campo elétrico para definir o próprio campo. No caso do campo magnético, não temos um monopolo magnético que cumpra o papel de uma carga elétrica. Desta forma, a definição operacional do campo magnético dar-se-á pelos efeitos de uma força magnética exercida sobre uma carga elétrica em movimento, portanto com velocidade, que tem módulo, direção e sentido no interior de um campo magnético. O campo magnético é uma grandeza vetorial associada a um ponto do espaço. Temos aqui, do lado esquerdo, a visualização das linhas de um campo magnético a partir de um ímã permanente. É importante não confundir linhas de campo magnético com linhas de força. As linhas do campo magnético são tangentes ao vetor campo magnético. A direção da força magnética dependerá da direção do vetor velocidade e do vetor campo magnético. Relembrando a vocês que uma função vetorial é uma relação que associa cada ponto do espaço a um e somente um vetor. Temos aqui um exemplo de uma função vetorial bidimensional. Caso você não esteja lembrado do cálculo vetorial, procure revisar seus estudos sobre produto vetorial, pois a relação entre a força magnética, o campo magnético e a velocidade de uma carga elétrica imersa nesse campo é uma relação entre três vetores e é expressa matematicamente por um produto vetorial. Portanto, valerá nos nossos estudos sobre força magnética a regra da mão direita como convenção para uma carga positiva em movimento num campo magnético. Então, a determinação da força magnética será dada pela regra da mão direita. Observe aqui, nesses desenhos, que havendo um ângulo diferente de 90 graus entre a direção da velocidade da carga elétrica e a direção do campo magnético, teremos um movimento helicoidal devido à força magnética que atua continuamente na carga, respeitando, desta forma, a convenção da regra da mão direita. Quando a direção da velocidade v forma um ângulo de 90 graus com a direção do campo magnético, temos uma condição particular. Nesse caso, teremos um movimento circular uniforme da carga elétrica estabelecido dentro do campo magnético. Veja a foto do experimento ao lado direito, onde temos as bobinas que criam um campo magnético e uma ampola a vácuo, onde temos o movimento de portadores de carga dentro de um campo magnético. Desta forma, há uma direção de 90 graus entre a velocidade dos portadores de carga e
o campo magnético formado, gerando, portanto, uma circularidade do movimento das cargas. A combinação da presença de um campo elétrico e de um campo magnético numa mesma região resulta numa força que será combinada, ou seja, a força elétrica e uma força magnética sobre uma carga, né, de tal forma que o movimento nessa região da carga elétrica será a resultante da própria força. Essa força resultante é denominada força de Lorentz, ou seja, a combinação da força elétrica e da força magnética. Veremos agora uma sequência de aplicações dos princípios físicos apresentados até aqui, que resultam da força magnética que surge quando temos portadores de carga em movimento no interior de um campo magnético. Aqui temos o experimento que resultou na determinação da razão da carga elétrica pela massa do elétron. Esse experimento usou-se uma ampola a vácuo, ou seja, um tubo de raios catódicos, submetendo um feixe de elétrons à variação de um campo elétrico e magnético ao mesmo tempo. Observe aqui a condição de um movimento de portadores de cargas por meio de um fio. Nesse caso, temos um movimento desses portadores através do fio condutor que está imerso num campo magnético. Observe que nessa situação, à direita, temos uma combinação de forças magnéticas que surgem, dando a condição de um torque sobre a espira, formada pelo fio condutor. Nessas condições, é possível termos, portanto, a rotação de uma espira de fio condutor, quando por ela passa uma corrente elétrica e esta está imersa num campo magnético. Esse torque é dado pelo surgimento da força magnética e vai ser exercido sobre a espira. Observe as combinações vetoriais pelo desenho dadas pela regra da mão direita, que permitem então termos um processo contínuo de rotação à medida que essa espira esteja passando corrente elétrica pelo seu interior. Observe aqui um esquema pictórico do princípio de funcionamento de um motor elétrico, que está baseado nos princípios físicos anteriormente nominados. Temos aqui uma espira no interior de um campo magnético. Por essa espira, nós temos a circulação de uma corrente e, em decorrência do movimento de portadores de cargas pelo fio no interior de um campo magnético, teremos o surgimento da força magnética, gerando, portanto, um torque sobre a espira. E desta forma, teremos continuamente a aplicação desse torque, gerando uma rotação do eixo da espira. Usando o mesmo princípio físico, temos aqui uma explicação do funcionamento de um alto-falante. Observe que o cone rígido do alto-falante, que estará fixo junto a um anel de bobinas, essas bobinas no interior de um campo magnético, à medida que essas bobinas sejam alimentadas por um sinal de corrente elétrica, haverá um deslocamento dessa bobina no interior do campo magnético, forçando assim um movimento do cone rígido do alto-falante. Temos aqui outra aplicação dos princípios físicos anteriormente anunciados. Nesse caso, é um tubo de raios catódicos, ou seja, o antigo monitor de TVs. Esses monitores de TVs eram, na verdade, uma ampola cujos raios catódicos, compostos por portadores de cargas elétricas negativas, se movimentavam no interior de um campo elétrico e magnético. Esse campo magnético era responsável pela deflexão desse feixe de elétrons, até que os mesmos incidiam nas telas desses monitores.
Aqui temos outra aplicação relativa a aceleradores de partículas, chamados ciclotrons, principalmente por serem movimentos circulares. Lembrando que quem é responsável pela aceleração é o campo elétrico, e pela curvatura do movimento das cargas é o campo magnético. Ou seja, a força magnética é sempre perpendicular à velocidade da carga. Portanto, ela não gera uma aceleração, mas gera uma deflexão. Por último, temos aqui um efeito de polarização de uma placa metálica imersa num campo magnético, denominado efeito Hall. Observe que o movimento dos portadores de cargas no interior da placa, imersa num campo magnético, possibilita a separação de regiões onde você tem excesso de cargas negativas e outra região com falta de cargas negativas. Enfim, são inúmeras as aplicações que temos desses princípios físicos anunciados aqui. Cabe a você, agora, fazer uma prévia leitura do livro-texto para aprofundar um pouco o conhecimento e, ao mesmo tempo, buscar resolver os problemas. Aqui temos algumas figuras que tratam desse tema, que estarão presentes nos problemas que você irá resolver.